Vamos ler no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. A palavra de Deus nos fala sobre o carinho de Yahvé por Judá, não é? O amor de Deus pelo seu povo. E aqui fala sobre chuva. E há muito tempo nós estamos aqui em Rondonópolis, aqui no Mato Grosso, sem chuvas, precisando de tantas chuvas. Eu ouvi que ontem a meteorologia anunciou que haveria chuvas até Mato Grosso do Sul. Eu estava pedindo, ó Deus, deixa cair um pouco aqui também em nossa terra. E a lavoura precisa, o agricultor que planta a semente precisa. E hoje é o dia do agricultor. Parabéns aos agricultores, os que trabalham a terra, os que produzem alimento para satisfazer as nossas necessidades alimentares. Parabéns, que Deus continue abençoando. Meu avô era um dos pioneiros no Paraná, agricultor. Meu pai também foi. Em nossas famílias, creio que todos nós devemos ter alguém que foi ou que é. Ainda falava com o pastor Mário há pouco, e ele falava que também foi, mas só deixou porque Deus o chamou para o ministério, né? E nós devemos, o alimento que está na mesa todo dia, nós devemos isso aos agricultores, produtores rurais que estão plantando e estão colhendo. Mas para isso precisa de chuva. Zacarias fala sobre isso. Zacarias capítulo 10. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos. Os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo, mas o Eterno dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestoso cavalo de guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha, os governantes e chefes. Até aqui. O povo estava precisando de chuvas, e Zacarias recordou que é o Senhor que envia chuvas, Ele que faz o trovão. E o Salmo 148, que li no início, no verso 8, quando fala que todo o universo deve louvar o Senhor, ele fala, os relâmpagos, o granizo, neve e neblina, vendavais e tempestades. Sabe, irmãos, tudo isso é para louvor de Deus. Eu estava vendo vídeos do Paraná, e alguns lugares ali, e também aqui em Ponta Porã, o frio chegou, e no Paraná estava vendo um vídeo de granizo caindo, pedras grandes, muito grandes. E tudo isso, mesmo que a gente não goste ou que cause algum dano à natureza, o salmista diz, é louvor para o Senhor. Porque tudo é obra do Senhor. A tempestade, a ventania, tudo é obra do Senhor. E tudo que Ele nos envia tem o seu benefício. O clima tem as suas estações e isto é para o nosso benefício. Quem é Deus? Domingo estava pregando sobre isso, mas o tempo não permitiu. Eu quero concluir sobre quem é Deus, que Deus é fiel, como estava pregando domingo à noite, citando Deuteronômio, Samuel, Salmos e vários textos da Bíblia, que Deus é fiel, que Deus não comete erros, que Deus é bom, sábio e justo, que Ele é santo, que Ele é o Senhor do universo, e Ele tem o poder pertence a Ele. E aquilo que aquele embaixador chinês disse, que o povo é Deus, dizendo quem é Deus, né? O povo é Deus, que o povo faz a história, nós sabemos que é apenas mais um falso líder neste mundo, que tem poder de influenciar, mas que nem no seu próprio país influencia assim como ele pensa. Falava das enchentes na China, na semana passada, logo depois
dele ter anunciado isso, como que fazendo uma afronta a Deus. E veio tanta chuva, chuva de um ano inteiro, num só dia, no centro da China. Muita gente morreu, pessoas desceram à sepultura por causa dessas grandes tempestades. Isso aconteceu na Europa também, em vários países, mas de um modo singular, parecia uma resposta. Eu não sei se não posso afirmar, porque a chuva vem para os bons e para os maus, como mencionei o texto de Jesus também no domingo à noite. Mas é alguma coisa conectada ao que parece. E por que eu quero falar sobre chuva? Justamente porque a Bíblia fala a respeito disso, que quem manda a chuva é Deus, que quem tem o poder de fazer o trovão. A gente sabe que o trovão é o barulho do raio, né? O raio, a gente vê o raio, mas o trovão chega depois por causa da velocidade. A velocidade do som é diferente da luz. Então, vamos ler aqui, a partir de Zacarias capítulo 10, alguns outros textos, lembrando que Deus governa eternamente com o seu poder. O salmista falou isso no Salmo 66. Deus nunca perde qualquer controle de governo deste mundo. Ele está no governo, ele está no controle. Por isso, nós devemos acreditar no que o profeta falou, e como disse lá o profeta em Crônicas, né? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, confiai nos profetas do Senhor. Então, quer dizer, nós devemos confiar na palavra do Senhor. Tudo que nos foi dado é para nossa confiança, para nossa fé ser fortalecida, para a gente não ficar abalado diante de uma tempestade, diante de uma seca prolongada, saber que Deus está no controle e que Deus concede chuva. Então, nós lemos na Bíblia, em Levíticos, que Deus falou: eu darei a chuva no seu devido tempo. Capítulo 26. Em várias passagens do Velho Testamento, Deus está falando que Ele cuida da terra, que Ele envia a chuva, Ele irriga para que a semente brote, para que o animal tenha alimento e nós também tenhamos o nosso mantimento. Então, vamos prosseguir aqui do ponto que parei no domingo, contemplando Zacarias 10 com Jeremias capítulo 14, versículo 22. Zacarias 10 nos fala: rogai a Yahvé, quer dizer, o Senhor Deus, pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade. E Jeremias faz uma pergunta: porventura existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Jeremias capítulo 14, versículo 22. Essa pergunta, nós sabemos a resposta, que não há nenhum Deus, não há nenhuma divindade, todos os deuses são falsos, toda divindade é falsa, o único que é Deus é o Deus vivo, o Deus criador, sustentador do mundo, que é Yahvé, o nosso Deus. E nós reconhecemos isso, nós conhecemos isso não só com a palavra de Deus, mas com a nossa experiência de que Deus existe. É errado dizer essa frase, sim, Deus existe, teologicamente falando, mas é maneira popular, comum, do bom senso, a gente dizer para alguém: olha, Deus existe, eu experimento isso. Da forma teológica seria dizer: Deus é eterno. Ele não existe, ele é eterno, ele sempre é eterno. Ele não tem nem começo, nem meio, nem fim, ele é eterno. Mas para dizer para as pessoas: Deus existe. Então ontem eu conversava com o pastor Sebastião, e ele me contava, entre outras coisas, conversando sobre o conforto do luto, que ele ficou viúvo agora recentemente. A irmã Miriam foi minha aluna no seminário, e Deus a levou. Ele me contava como ela era uma serva de Deus, e como eles estavam preparados enfrentando a pandemia, e Deus havia comunicado que alguém na família seria recolhido, só que ele não sabia que era ela. A gente conversando sobre o conforto, e eu cresci naquela nossa conversa. E uma coisa depois ele contou sobre Deus existe. Na época, alguns anos atrás, ele foi chamado urgentemente por um tenente da Polícia Militar aqui em Rondonópolis. Agora ele já é capitão. Foi chamado ao telefone: pastor, vem aqui prestar um socorro. Temos aqui um soldado com um revólver na cabeça da mulher, na cabeça da sua esposa, aqui no Atlântico. E
E quando ele chegou lá, tinham 6 viaturas da polícia militar, muitos soldados e preparados para entrar na casa, mas se entrasse na casa haveria uma tragédia, alguém seria morto. E então ele chamou o pastor estava com meu amigo também, reverendo Wilson, eles estavam fazendo visitas naquele momento, então mudaram o curso e foram para lá. E quando o pastor colocou o pé na calçada, passando entre os soldados, entrando para dentro da casa, ele já começou a clamar o nome de Jesus. E repreendeu em nome de Jesus Cristo. E naquela hora que ele repreendeu em nome de Jesus Cristo, aquele soldado armado caiu para trás, longe da esposa, e os soldados já chegaram, tiraram a arma, e então evitaram uma tragédia ali. E o pastor falava que chegou para o tenente e falou assim: que isso, tenente? O tenente falou: olha, pastor Sebastião, eu sou filho de crentes, eu vivi isso na igreja, eu sabia que era demônio, não era nada, era demônio, então eu já tinha experiência com isso. E só quem conviveu com essa coisa sobrenatural, eu também já convivi com isso, expulsando demônios, a gente pode afirmar: Deus existe, porque o demônio existe. Porque o mal existe, o diabo existe, e ele está atuando na vida de pessoas, está usando pessoas. Há governantes aqui no Brasil que estão na mão do diabo, e Deus está usando esses homens com seu poder político. O Deus desse século, o diabo, está usando homens que têm o poder econômico na mão para destruir família, para destruir países. O diabo usa. Então, se você não acredita em Deus, pelo menos olhe como o diabo possui vidas e destrói vidas. Mas quando o nome de Jesus é clamado e ele é repreendido, ele cai para trás, ele não pode resistir. Deus existe. E esses deuses que estão por aí são deuses falsos. Não podem fazer chover. Não podem fazer cair uma gota de água sequer. Somente Deus, diz Jeremias, nesse capítulo 14, 22, quando ele pergunta: existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Não, somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Somente Deus pode fazer essas coisas. E então, nós temos que crer na soberania de Deus, nós temos que confiar no Senhor, que pode nos dar chuva no tempo devido. Eu estou ouvindo agora que o Rio Vermelho está com nível crítico de água. Já está se pedindo à população para racionar, para não esbanjar água. Por quê? Porque está faltando chuvas nas nascentes. O rio está minguando. Então nós precisamos confiar no Senhor e pedir que Ele nos dê chuvas, que não falte água para beber, que não falte água para plantar a semente. Nós precisamos olhar a soberania de Deus, e o nosso dever é nos consagrar a Ele, e nos render a Ele, e nos submeter a Ele. Ele é o Senhor soberano do universo. Os homens que estão resistindo a isso, que estão afrontando Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas decisões, com seus investimentos neste mundo, de uma forma que faz isso afrontando a justiça, afrontando a santidade, afrontando o amor, eles precisam se render também. Nós sofremos muitas vezes, como nação, porque nossos líderes, as pessoas que governam, abusam e afrontam a justiça divina. Graças a Deus, nós temos um presidente que invoca o nome do Senhor. Eu ouvi a oração daquele pastor presbiteriano que foi indicado agora para o Supremo Tribunal Federal, né? Advogado-geral da União. Ele fez uma oração no ministério, todos os ministros juntos, o presidente junto, o vice-presidente. Que oração linda! Porque o presidente está invocando o nome do Senhor, sempre pede alguém para orar.
e ele fez uma oração de perdão. Ó, Deus nos perdoe como líderes, como povo, nós precisamos do Senhor, nós queremos que o Senhor entre na nossa vida, entre na nossa família, entre no governo, entre nisso, entre naquilo, uma oração muito linda. Então, quando nós temos uma autoridade invocando o nome do Senhor, nós estamos muito melhores, porque estamos pedindo a direção de Deus em nome da nação. O líder nos representa. Então, a soberania de Deus deve nos fazer consagrados, também encorajados. Nós devemos ter bastante coragem e confiar na suficiência de Deus, que Deus pode fazer o trovão. Ele pode fazer, lá acima estão as águas. Nós não estamos vendo aqui porque Deus não mandou a chuva, o vento trazer aqui para nós. Mas como lemos no Salmo, as águas estão acima. E nós precisamos que Deus envie para nós, nosso caso aqui é Mato Grosso, aqui Rondonópolis. Também a soberania de Deus deve nos fazer cada vez mais acreditar nas expectativas de que, dependendo do Senhor o tempo todo, nós estaremos seguros. Jamais duvidar, jamais deixar de confiar no Senhor. Jesus disse, está registrado em Mateus 28, versículo 18, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, quando a gente fala Yahvé, no Velho Testamento, quando a gente lê Zacarias 10, rogai a Yahvé, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo chamava Jesus de o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Ele é o Senhor Deus. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu por nossos pecados na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, provando que Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, está sentado à destra, no trono, à destra de Deus, e está dizendo, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então nós devemos clamar ao Senhor, que também nos envie chuva, Ele tem esse poder. Que a nossa fé se comporte bem fortalecida, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de seca, ou mesmo quando vem a chuva e algum caos acontece, alguma inundação, seja qual for a situação, a nossa fé deve se comportar bem fortalecida, sabendo que Deus está cuidando de nós. Como disse Paulo, nós devemos dizer também, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Então nós devemos orar, como vamos fazer hoje, como sempre fazemos, entregando as nossas preocupações ao Senhor. Eu tenho preocupação quanto à falta de chuva. Eu penso no agricultor que precisa da chuva. Eu penso na semente que precisa crescer. Lá em casa nós temos algumas plantas e eu vou regar todos os dias. Um ou outro dia que eu não rego, mas se eu não regar, elas vão murchar com essa seca, essa falta de chuva, estiagem, e morrem. Eu estou vendo plantas crescendo lá, porque a água está caindo lá, um pouquinho de água todo dia, sacia a necessidade daquela plantinha, e a água é essencial. Então eu estou preocupado com o nível do nosso rio aqui, e nós devemos nos preocupar, sim, mas sobretudo devemos entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele é soberano. E diz o salmista, entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então devemos orar, entregando as preocupações todas ao Senhor, confiando sempre no Senhor como nosso Deus soberano, todo-poderoso, confiando de todo o coração, não confiando no nosso coração, no nosso entendimento, mas confiando no poder de Deus, que a nossa fé seja sempre inabalável, aconteça o que acontecer, venha o que vier, seja o que for, a nossa fé seja fortalecida e ela seja inabalável no Senhor Jesus Cristo. E perante a presença dEle, nós podemos derramar o coração. E isso é o que a gente faz através da oração. A gente derrama o coração, a gente pede ao Senhor, a gente fala ao Senhor, a gente clama ao Senhor, às vezes a gente chora, e às vezes a gente até geme, não consegue falar. E o Espírito Santo, diz Paulo, traduz os gemidos inexprimíveis das nossas orações, porque Deus sabe muito bem o que se passa e o que nós precisamos. Então vamos orar tal qual o salmista, no Salmo 46,
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vamos orar como Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Devemos pedir isso é muito importante, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor não nos deixe sermos conduzidos à tentação, como diz Jesus no final da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.